Bem, boa tarde para todos. Na verdade, eu fiquei com a incumbência de fazer um breve relato, na medida do possível, né, da história do escritório. Até por conta de que já se passaram tantos anos que ele iniciou, né, 40 esse ano, que muitas pessoas não têm uma recordação disso, né? Embora alguns companheiros sejam companheiros da época, inclusive. Mas eu vou, em primeiro lugar, saudar todos os presentes, né, dizer que é uma satisfação vocês estarem aqui, a gente poder conversar, né, tanto sobre a história do escritório, quanto sobre questões específicas, né, de interesse dos servidores. Por outro lado, para falar na fundação do escritório, eu tenho que relatar um pouco da minha vida, né? Eu sou filho de ferroviário, minha mãe era de afazeres domésticos, e eu cresci no bairro Itararé, né? Nasci aqui em Santa Maria, cresci no bairro Itararé. Bem, com 14 anos, mais ou menos, com 14 anos, eu fui candidato ao Grêmio Estudantil do colégio, no Polivalente, perdi a eleição, inclusive, né? Depois eu criei 2 associações de turmas nesse colégio no Maria Rocha, fui eleito presidente do Grêmio do Maria Rocha, e em 77 fui convidado para ser diretor da União Gaúcha de Estudantes, que era uma instituição, né, de nível estadual, importante, que funcionava naquela época. Eu estou explicando isso porque, na verdade, isso tem a ver com a minha formação, inclusive formação política, né? A minha formação política, ela nasce desse envolvimento com o movimento estudantil, secundarista ainda, né? Eu vou, através dessas discussões, me politizando e vou, digamos assim, aprendendo, né, rudimentos de gestão de pessoas. E isso vai ter um efeito posteriormente no desenvolvimento do escritório. Quando eu entrei na universidade, eu fiz parte do movimento estudantil também, né? Fui vice-presidente do DLD, depois fui diretor jurídico do DCE, né? Disputei o DLD e perdi de novo. Pelo jeito, eu não sou muito bom em eleições, né? Mas o fato é que eu me formei em 84, né? Me formei em 84, ainda período aí da ditadura militar, né? Me formei em 84, e em função das relações políticas, né, que eu tinha estabelecido no tempo da universidade, com lideranças dos servidores e de professores, eu acabei atuando na assessoria, primeiro da SUFESM, né, posteriormente da PUSM e mais adiante da SEDUFESM também, Sinasef, etc. e tal, né. Então, assim, nasce disso, na verdade, essa relação com os servidores públicos aqui em Santa Maria. Por esta época, isso é importante, assim, o pessoal que tem a memória da época, por esta época que eu começo a advogar, é que surgem questões extremamente interessantes, né? Por exemplo, os planos econômicos, né? O gatilho de julho de 87, a URP 89, a URP 88, os 84%, né, do plano Collor, depois os 26% de 93, os 3,17% em 95, né? Então vem tudo nesse período. No começo, assim, ó, eu comecei a advogar, e a gente atuava na área trabalhista, civil, né, e administrativa, né? Tinha que tentar sobreviver. Muito bem. Só que daí, com o tempo, aumentou o número de demandas de servidores, a gente resolveu ficar só nas questões envolvendo servidores públicos, porque era muito mais viável isso para nós, né, e nos gerava uma especialização. O que aconteceu? Nós fizemos esse movimento e também tomamos uma decisão política que vem desde esta época, que é a decisão de advogar especificamente para trabalhadores, né? Nós não fazemos qualquer tipo de atividade que não seja advocacia para trabalhadores. Isso é uma postura política nossa, porque a gente faz questão de sentir que o nosso trabalho contribui para a justiça social, né? Assim, há uma satisfação muito grande quando as pessoas reconhecem, né, o quanto nós contribuímos, inclusive, para a vida delas, né, muitas vezes para a condição de saúde, isso, aquilo, né? Então, realmente é uma coisa extremamente importante. Bem, com esse crescimento do trabalho, nós tivemos que ampliar a estrutura do escritório, né? E daí fomos convidando advogados, né, ou contratando funcionários, né, para que a gente pudesse atender de uma forma adequada a todos.
Em começo de 91, em 90 eu separei o escritório, começo de 91, o Marionaldo, né, como vocês conhecem, pelo menos o pessoal da universidade conhece, o Marionaldo me disse que no Paraná, em Santa Catarina, a assessoria jurídica das entidades servidores era muito ruim, e me convidou para ir para lá. E nós fomos de ônibus, eu e ele, caminhamos da rodoviária até a Sufepar, que ele disse que era pertinho, não era, né? Chegamos lá, eu só sei que no Paraná, eu tinha já 17 ações judiciais que nós estávamos, inclusive, pagando em Santa Maria, que eles não tinham lá. E aí, com isso, eu voltei de lá, contratado pela Associação dos Servidores, né? E assim iniciou a primeira unidade, a primeira experiência que a gente teve fora de Santa Maria, que foi a partir de 91, lá em Curitiba. Depois eu reuni mais 2 colegas, né? E tem um escritório do qual eu sou sócio hoje lá, né? Então, foi a primeira medida que a gente teve nesse sentido. Bem, posteriormente, em 98, nós criamos uma parceria em Porto Alegre, né, onde hoje nós temos uma filial para atender o Sindicerf. Então, foi um outro momento de expansão. Em 2001, nós abrimos a filial em Brasília. Nós abrimos uma filial em Brasília, né? E foi interessante, assim, ó, que, na verdade, eu tinha uma intervenção qualificada nos eventos de entidades e servidores, né? Então, era conhecido. Nós nos estabelecemos lá e nós comunicamos para os nossos conhecidos que nós estávamos nos estabelecendo lá, em Brasília. Em 15 dias, a partir desse momento, em 15 dias, nós tínhamos sido contratados pelo Sindijus DF, que é o Sindicato de Servidores Judiciários do Distrito Federal, que tinha, na época, 20 mil servidores na base, hoje tem 30, que pega todos os servidores e todo o judiciário do Distrito Federal, tribunais superiores e todos os diversos tribunais, e pela FENAJUF, que era a Federação Nacional dos Servidores Judiciários. Ficamos 5, 6 anos assessorando essas entidades, e nós, inclusive, rescindimos, no caso da FENAJUF, pela inviabilidade econômica, né? A gente precisava se dedicar a trabalhar nos processos judiciais que dariam retorno, né? E a assessoria é uma coisa muito limitada. Muito bem. A partir daí, com a nossa presença em Brasília, surgiram, né, propostas de assessoria, de parceria, que nós temos hoje, inclusive, em Belo Horizonte, Cuiabá, Florianópolis, Goiânia, Pelotas e São Luís, né? Também passamos a assessorar algumas entidades nacionais. Por exemplo, nós assessoramos, fizemos a ação direta em constitucionalidade para a Associação dos Juízes Federais, na época. Nós advogamos para o Sinasef nacional, inclusive até hoje, né? Advogamos muitos anos para a Condicef, Fenadicef, Sinagência, Simprofaz, Unafisco, Sindifisco. Então, tem uma série de entidades, ou que a gente assessora ainda, ou que nós temos ações judiciais que a gente prestava serviços, né, e ficamos assessorando. Em 2004, atendendo o convite de um colega, para mim, foi criado um escritório no Rio de Janeiro, né? Esse escritório do Rio, assim como de Curitiba, na verdade, eu sou o sócio, né? Boixá e Wagner, advogados associados, e de Curitiba, Mauro Cavalcante e Wagner, advogados associados. Muito bem. Em 2005, nós criamos uma filial em Macapá, né? Nós começamos um trabalho em Macapá. O ano que vem vamos fazer 20 anos. Em Macapá, nós temos a maior unidade do escritório. São 61 pessoas trabalhando lá na unidade. Nós temos há muitos anos o maior escritório do estado do Amapá, né? Nós somos o maior cliente do judiciário estadual do Amapá, depois do governo do estado. Nós somos maior que a prefeitura de Macapá, por exemplo, né? E, em função dessa relevância, inclusive, eu fui eleito, né, 2 vezes conselheiro federal da OAB, né? Eu exerci o mandato 2 vezes, e agora fui eleito de novo, né? Devo assumir aí em 1º de fevereiro como conselheiro federal da Ordem dos Advogados do Brasil. O que é um espaço relevante para se levar, principalmente, as questões políticas e sociais, né? Em 2007, nós começamos um trabalho em Recife, que é extremamente interessante, porque nós assessoramos lá a ADUFEP, Associação dos Docentes da Universidade Federal, a Associação dos Docentes da Universidade Rural, a Associação dos Docentes de uma outra universidade que tem no interior, né, e o Sintufep, que é o Sindicato dos Servidores da Universidade Federal, né? Nós temos, assim, quase um monopólio disso
lá em Recife desde 2007, então, né? Desde 2007. Muito bem. Em 2018, nós iniciamos um trabalho em Belém, e o ano passado nós constituímos na forma de uma filial. Hoje, o escritório é composto por 157 colaboradores, sendo 42 sócios, 22 advogados contratados, 8 estagiários e 85 funcionários administrativos em atendimento em 6 unidades. Do total, 72% são mulheres, que das 6 unidades ocupam a gerência em 2, dos 10 setores jurídicos ocupam a chefia em 8 e ocupam todas as chefias dos setores administrativos, né? Então, a minha única reclamação quanto a isso é que eu quero que seja 75% e não só 72%. Mas a gente se esforça. Na verdade, o que acontece? Com essa equipe assim tão especializada que nós somos, né, do ponto de vista técnico, a gente tem tido um protagonismo assim, junto ao Supremo Tribunal Federal, ao STJ. Né? Há muitos anos atrás, a gente decidiu que nós iríamos monitorar todos os recursos repetitivos e ações diretas de inconstitucionalidade, de constitucionalidade, recursos com repercussão geral, que interessassem os servidores públicos. Né? E nós passamos a atuar nessas ações em nome das entidades nacionais, sem nenhum custo para elas. Né? Nós passamos a atuar porque isso é importante para os nossos clientes. Então, tem muitas dessas teses que foram, que a gente ganhou, até que perdeu, mas que nós atuamos na defesa dos interesses dos servidores, independentemente de nós termos ou não relação com aquele processo concreto. Porque aquelas decisões elas iriam valer para outros processos. Né? Então, nós fizemos esse movimento, nós somos o escritório que mais tem atuação nisso, sem sombra de dúvida, né? E foi assim fundamental. Tem muitas coisas extremamente interessantes que nós conseguimos firmar jurisprudência nos tribunais superiores. Atuamos mais de 100 processos desse tipo. Né? Assim, um exemplo de atuação nossa é, por exemplo, a questão da PEC do calote. Né? A PEC do calote, quem fez a inicial fomos nós. O Conselho Federal entrou com a ação, mas nos pediu e nós fizemos a inicial da ação. Né? E eu também atuei, assinei inclusive a peça como advogado de confederações de trabalhadores com as quais a gente se articulou para entrar com a ação, que acabou cassando, né, a emenda constitucional do calote, né, originando o pagamento em dia dos precatórios. Então, assim, a atuação tem essa dimensão. Na verdade, a gente tem uma preocupação que é mostrar para vocês a dimensão do nosso trabalho, né, porque isso às vezes não fica claro. Né? Aqui em Santa Maria, acaba tendo uma dimensão do trabalho em Santa Maria, especificamente, do resultado dele em Santa Maria. Mas o trabalho ele é muito mais do que isso, né? Tem uma dimensão bem maior. Né? Bem, assim, o que foi fundamental para a gente atingir esse grau de excelência, né? O prestígio e a abrangência que nós temos? Acho que assim, o absolutamente fundamental foram, primeiro, o estudo e atualização constantes, a absoluta honestidade nas relações internas e com os clientes. Né? A gente é assim, absolutamente radical quanto a isso, entendeu? Não existe concessão nessa matéria. Escolha de sócios e colaboradores competentes e comprometidos. Setorização do serviço jurídico resultou num alto grau de especialização de toda a equipe. Não sei se vocês tiveram aula sobre Fordismo. Né? Eu tive aula sobre Fordismo, uma aula de introdução à economia. E aí, houve a explicação do como é que o Ford revolucionou, né, a indústria. O pessoal pegava e construía um carro, depois construía outro carro e outro carro. E ele pegou e resolveu dividir aquilo em linha de produção. Um ia construir o chassi, o outro a roda, o outro a porta, entendeu? E lá no final ia montar. Tá bem, eu fiz isso no escritório. Né? A gente dividiu o escritório numa linha de produção. Então, nós temos hoje assim, o setor de primeira instância, né, vamos usar o exemplo aqui de Santa Maria, tem o setor de primeira instância que pega, atende o cliente, leva o processo até o recurso para o tribunal. Aí, chega no tribunal, quem assume é o setor de tribunais, que só atua nos tribunais. Para quem não é da área jurídica, não tem noção, mas o nível de complexidade teórico para fazer com que um recurso suba do tribunal regional para um tribunal superior
é extremamente rígido, né? É extremamente difícil, é comum, absolutamente comum, os advogados não conseguirem fazer os recursos subirem. Muito bem, essa especialização fez com que a gente tenha um elevado índice de conhecimento dos recursos, né? Que é quando eles são apreciados no mérito, porque eles foram admitidos para subir, né? Então, tem esse setor. Quando o processo é resolvido, ele volta para a execução, nós temos um setor de execução, que cuida só da execução, e quando chega no tribunal, volta para o setor de tribunais, né? Afora isso, nós temos um setor consultivo, né? Que é um setor assim, bem interessante, até porque a Luciana dirige o setor aqui, Santa Maria, a Renata mora na Suécia, né? É de Santa Maria também, né? O marido dela tem uma atividade na área de engenharia, ela mora na Suécia, e o Jackson mora em Macapá. Então, esse setor é um setor internacionalizado, né? E esse setor, basicamente, ele elabora pareceres, notas técnicas, as iniciais coletivas, digamos, aquelas coisas de maior complexidade, também ajuda a orientar, né, e qualificar cada vez mais os outros setores, né? Então, a gente tem uma estrutura que funciona dessa forma, e, além disso, o setor de apoio às parcerias, que diz respeito ao relacionamento, né, com os nossos parceiros e as unidades, que daí o Flávio é que dirige esse setor. Então, com isso, nós conseguimos fazer com que as pessoas que estão na execução saibam muito sobre a execução. As pessoas que estão na primeira instância sabem muito sobre isso, quem está em tribunal, né? E a gente conseguiu fazer com que se tenha uma qualidade hoje, que tem colegas, tem um colega particularmente que é um cara, tem pós-doutorado, é professor na Federal Fluminense, e nos ajuda em alguns processos, né, o Cláudio Souza, que diz que ele desconhece um escritório que consiga fazer advocacia de massa com a qualidade com que nós fazemos, né? Porque nós conseguimos fazer com advocacia de massa com a qualidade de advocacia de boutique, né? Que é o que se chama aquele escritório que atende poucos clientes e faz um excelente trabalho, né? Nós conseguimos ter uma linha de produção que garante isso. Muito bem. Uma outra coisa absolutamente essencial, até o Flávio vai falar sobre isso, é o desenvolvimento de uma estrutura administrativa eficiente, né, que permite o controle do trabalho que é feito nas diversas unidades, né? E uma coisa assim que sempre foi determinante, né, para mim e para a estrutura, eu comecei a estruturar o escritório a partir dos meus defeitos, sabe? Tipo assim, não era importante o que eu sabia fazer. Eu sabia escrever muito bem, elaborar petição e tal, entendeu? Mas eu fazia o prazo na última hora, sabe? Mesmo. Então, assim, ó, eu tinha que suprir isso, entendeu? Ou eu ia mudar, ou então eu ia trazer alguém que ia fazer o prazo com 1 dia, 2 de antecedência, entende? Então, assim, ó, foram os defeitos que foram delimitando a criação da estrutura. A estrutura foi criada para suprir os defeitos, para racionalizar de uma forma tal que aquilo que eu não fizesse bem feito, tivesse alguém que fizesse. E isso sempre foi assim em toda a estrutura, né? A gente foi montando isso em toda a estrutura e funcionou e funciona muito bem. Eu brinco com o pessoal que, na verdade, hoje, já há muitos anos, eu pairo sobre a estrutura, né? O José Carlos é o diretor-geral, né? O Flávio é o vice-diretor-geral, e eu sou o presidente do Conselho de Administração. Nós temos um Conselho de Administração formado por 13 sócios, né? Bem, o que acontece? A minha situação hoje é a seguinte: eu enxergo a administração do escritório de cima, eu decido onde é que eu quero opinar, o que eu quero decidir, tu entendeu? Todas as decisões assim importantes, né, elas passam por mim, eu sou ouvido sobre as decisões importantes que são tomadas, né? E as definições de estratégia do escritório em relação a processos judiciais ou gestão administrativa também passam necessariamente por mim, né? Então, além disso, né, eu faço nessa representação do escritório nos tribunais superiores, né? Tem essa atuação em Brasília junto aos tribunais superiores. É importante dizer, porque o Everton disse hoje que tem gente que acha que eu nem existo, que eu sou só um nome, inventaram um nome ali que eu nem existo, entendeu? Não, assim, eu faço 17 anos que eu não moro aqui em Santa Maria, eu moro em Brasília, me desloco entre essas unidades, né? Mas assim, o meu trabalho é
constante, diário, tu entendeu? Né? Focado em tudo que é feito no escritório, sabe? Então, assim, ó, isso é absolutamente permanente e eu existo. Tá bem. Então, em resumo, é isso, né? E nós nos esforçamos para fazer o melhor trabalho possível e continuar fazendo o melhor trabalho possível, né? A gente desenvolveu ao longo do tempo relações políticas sólidas com as direções sindicais, inclusive, né? Então, elas são tão sólidas que, independentemente das sucessões políticas das entidades, a gente se mantém, né? A nossa assessoria não é discutida em função de uma eventual mudança de direção, porque o nosso trabalho é um trabalho técnico e, ao mesmo tempo, responsável e politicamente solidário com os interesses da categoria, né? Seja um grupo específico ou outro, né? Então, acho que isso é uma coisa extremamente interessante também. Mas é isso. Muito obrigado.